que olhar nos miram e exigem ser olhados os jovens e adultos passageiros do trabalho para a EJA? Como entender os seus percursos? Vê-los como itinerários pelo direito a uma vida justa, humana, afirmou o grande defensor da educação integral, cientista social e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, Miguel Arroio. Vamos matutar no programa de hoje sobre as interseccionalidades do mundo do trabalho e a educação. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa bege e um casaco preto por cima. Ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor branca e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Matheus Júnior, um homem branco, calvo, de barba cerrada, vestindo uma camisa preta e num fundo branco. E para matutar sobre essa temática do mundo do trabalho e a educação, o nosso convidado de hoje é o professor Tássio Barreto Cunha, do Instituto Federal de Brasília, o IFB, campus Riacho Fundo. O professor Tássio é doutor em Geografia pela Unesp e atualmente está ocupando o cargo de coordenador do curso de licenciatura em Geografia. E para você que quer aprofundar e saber mais sobre a atuação acadêmica e social do professor Tássio, você pode acessar o QR Code que está aqui na tela com o seu currículo Lattes. Professor Tássio, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vindo aos nossos diálogos. E vamos começar trazendo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, especificamente relacionados à síntese de indicadores sociais do ano de 2023, que diz que mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estão estudando nem trabalhando em 2022. Professor Tássio, esse grupo de jovens caracteriza-se socialmente como neném, ou seja, aqueles que não estudam e nem trabalham. A partir dessa realidade social, como é que a gente pode compreender e analisar a relação do mundo do trabalho com a educação? E quais são as explicações para esse fenômeno social com os jovens brasileiros? Boa tarde, todos e todas e todes. Queria inicialmente agradecer pelo convite. Eu, como já apresentado, me chamo Tássio Barreto Cunha, tá? Sou professor aqui em Brasília, no Instituto Federal de Brasília, atualmente do campus Riacho Fundo, na graduação em Geografia, no mestrado profissional em Geografia e no ProEja em Restaurante e Bar. Eu sou calvo, uso óculos, sou um homem cis, de 36 anos, com barba baixa. Eu uso uma camisa preta com o nome na frente chamado de Resista. Ao fundo está uma parede branca com um quadro do Che Guevara preto e de madeira, e um outro pequeno quadro com o nome Mar Calmo Nunca Fez Bom Marinheiro. Pois bem, essas questões
eu gosto de iniciar sempre se tratando de bases que nos faça entender o mundo do trabalho e a relação com a educação. Então, o mundo do trabalho é mais do que necessário a gente buscar a sua compreensão a partir de alguns conceitos. Entender um modo de produção, a partir essencialmente das suas relações sociais, e o qual protagoniza as nossas vidas atualmente, o modo de produção capitalista. O conceito de classe, essencialmente a partir da consciência de classe, e, consequentemente, outros vinculados à questão do Estado, do modo de trabalho, as relações e as condições de trabalho e como nós, seres humanos, se comportamos frente a essa rede de relações que culminam nisso que a gente busca entender como o mundo do trabalho. Ligado a isso, tem a questão da educação, um termo extremamente heterogêneo, que diversas são as interpretações, variados são os conceitos que intitulam este termo, e a partir disso é necessário a gente buscar a compreensão que este termo ele busca essencialmente a formação das nossas consciências e, consequentemente, a partir dessa formação, como nós iremos interpretarmos o mundo e, consequentemente, agir sobre ele e com ele. Dentro disso, esta lógica da educação, ela está vinculada literalmente ao meio social que cada um e cada uma de nós vivenciamos. Seja no seio familiar, seja no seio religioso, seja nos centros de ensino, seja nos partidos políticos, nos sindicatos, nas cooperativas, nas associações, nas redes de amizade, enfim, nos seios das relações sociais que a gente irá vivenciar. Frente a isso, dentro dessas duas bases, acredito eu que é possível a gente conversar como esta geração neném ela está se desenvolvendo, certo? Então, primeiramente, eu queria dizer que, na minha humilde leitura, isso é uma questão estrutural. É estrutural porque trabalhar faz parte da natureza humana. E esta reprodução de pessoas, sobretudo nesta fase de final da adolescência para início da fase adulta, o que muitos órgãos de estatísticas no Brasil e no mundo classificam como jovens, né, pessoas aí até 29 anos, e que não estão trabalhando nem buscando algum ato de estudar, ela é uma reprodução social. E ela tem responsabilidade direta nesse modo de produção que a gente vivencia e, consequentemente, no modo de educação que está sendo transferido. Então, nessa lógica monetária e financeira, onde o dinheiro representa a riqueza, mas quem produz valor é o trabalho do ser humano, isso, junto ao domínio da técnica e, consequentemente, da tecnologia, o acúmulo de riqueza, a expansão dos lucros controlados por uma pequena ala da população, está restringindo tanto a formação profissional quanto as ofertas de trabalhos e de serviços de boa parte da população. Ou seja, para finalizar, não é uma questão natural, não é uma questão de desenvolvimento de vagabundos e vagabundas, não é uma questão dada, é uma questão que é consequência desse modelo social que a gente vivencia. É isso. E, professor, essa realidade, né, indica também um risco iminente de vulnerabilidade juvenil,
principalmente falando de mulheres pretas e pardas em situação de pobreza, as quais que representam a maior parte desse grupo de jovens NEMIM. E, professor, a educação possibilita diversos itinerários formativos, né? Dentre eles, a gente pode dizer aquele que prepara os sujeitos sociais para o mercado de trabalho e também aquele que forma para os desvelamentos do mundo do trabalho. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Como isso se dá? Por que isso acontece? Ótima pergunta. Então, essas questões estruturais, sem dúvida alguma, para a gente entendê-las, é necessário mergulharmos nesses itens citados por ti. Questões de gênero, questões étnico-raciais, questões de lugar, questões de região e, consequentemente, também questões econômicas, certo? Então, há um passado grotesco dentro do território brasileiro, em boa parte da América Latina e do mundo, que, dentro de alguns modelos, com base no patriarcado, com base na escravidão e genocídios e exclusão, por exemplo, em massa de mulheres, do ato de se profissionalizar, do ato de se instruir, do ato de se buscar incluir, consequentemente, ter autonomia e independência nas suas decisões de vida, que trouxe hoje, neste presente, resultados dessas construções do passado, onde o principal foco sempre foi prevalecer um seleto grupo social que se privilegiou dos corpos, das mentes, das atitudes e do poder intelectual de grande parte dessas pessoas que participam diretamente desses itens citados, né? Não é à toa que o Brasil até hoje, com 524 anos que os europeus chegaram por aqui, ainda desenvolve um genocídio indígena. A questão dos Yanomamis não deixa abertura para a gente discutir isso. E 350 anos de escravidão institucionalizada, ou seja, era legal você escravizar pessoas, em suma maioria, de pele negra, com descendência afro. Então, frente a essas questões, nós temos este resultado atual. Porém, há resistências, há organizações, há fissuras dentro do próprio Estado. Então, na minha humilde leitura, o nosso maior ganho atual frente a isso e a relação com a questão de se profissionalizar, de se educar, é a lei de cotas. É essencialmente nas instituições federais, né? Que isso se irradiou para outras a nível de estados, município eu particularmente desconheço, mas de estado, aonde 50% de vagas, seja em escolas técnicas profissionalizantes, seja em instituições de nível superior, 50% das vagas são para estudantes de escola pública e de baixa renda e, muitas vezes, de pele... de herança, étnica racial negra e, consequentemente, agora, né, pessoas trans e com alguma necessidade especial. Só que isso, diante da herança do nosso passado, ainda é muito diminuto, porque é muito recente. Né? Isso foi ontem, diante do que o Estado brasileiro, junto a esse grupo seleto, desenvolveu na sociedade brasileira, marginalizando, excluindo e, consequentemente, eliminando, muitas vezes, na força bruta e com instrumentos militares do próprio Estado para isso.
E estes grupos, né, ditos minorias, que eu particularmente discordo literalmente com isso, porque nós somos maiorias, né, estão ocupando em massa estas vagas dentro das instituições públicas que, se tratando de um percurso de espaço e tempo, estão ganhando uma profissionalização, estão ganhando, estão avançando socialmente, se incluindo socialmente, por meio desses instrumentos educativos, mas o que mais me alegra, o que mais me instiga a acreditar, estão desenvolvendo consciências de entender o lugar que se vive e como o mundo, né, ele se relaciona e ele se vincula frente aos seus corpos e aos seus lugares, certo? Então, é um pouco do que eu penso. Eu sou uma pessoa muito esperançosa frente a essas questões e entendo que uma das maiores rebeldias desses e dessas marginalizadas socialmente há séculos é o instrumento de se educar, de se profissionalizar, de adquirir uma profissão e, consequentemente, de se entender socialmente falando. É isso. Bom, e a temática do nosso Matutando de hoje é o mundo do trabalho e a educação. E nós já dialogamos sobre a problemática social da relação entre trabalho e educação, e agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Silvânia, sou servidora no Instituto Federal de Goiás, mestranda no mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica no campus Anápolis. Minha pergunta é: as pesquisas científicas têm contribuído para a inclusão social dos estudantes trabalhadores? Então, mais uma vez, obrigado pela pergunta, pela contribuição, certo? Eu gosto sempre de frisar, de dizer assim, todo pesquisador e pesquisadora, ele tem que possuir uma fidelidade científica e, consequentemente, naquelas pesquisas que se desenvolvem, certo? Então, frente a isso, eu vejo que as pesquisas científicas, em suma maioria, estão muito distantes da sociedade em geral. Porém, nós estamos numa condição de avanço em algumas partes. Por exemplo, em relação às pesquisas ligadas à educação. Acredito eu que, com todas as contradições, os cursos de licenciatura plena no Brasil, eles estão se aproximando de uma forma gradativa ao centro de ensino. Isso dentro do percurso histórico compreendido a partir das leituras, dos estudos e da nossa vivência enquanto aluno, ali há poucas décadas atrás, e agora enquanto professor e pesquisador da temática. As condições de trabalho de professores e de professoras da escola pública estão avançando um pouco também frente a isso, junto a outras redes de proteção social que ultrapassam os muros da escola. E isso é notável frente ao quantitativo de alunos e de alunas da escola pública que estão conseguindo avançar socialmente, melhorar sua qualidade de vida a partir do ato de se profissionalizar, do ato de se educar e, consequentemente, do ato de ter licença de melhor interpretar o mundo social que eles vivem. Não quero dizer que isso seja um mundo perfeito, mundos perfeitos, mas nesse intervalo de tempo que vivenciamos, eu enxergo avanços. Seria o fundo básico da educação. O que seria as cotas já citadas agora há pouco? O que seria o piso nacional
para o professor e para a professora, docente das escolas públicas, o que é que seria a obrigatoriedade de matrículas de programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, para manter alunos e alunas na escola, e dentre outros e outros programas aí de vacinas, e, enfim, ligados à promoção da saúde e por aí vai. Então, são avanços que a gente tem que enxergar dentro dessas contradições que a gente vivencia nessa sociedade de classe excludente, marginalizada, que vivenciamos, e com toda a precarização ainda persistente dentro dos centros de ensino. Porém, é necessário enxergar estas resistências, certo? Do outro lado, são diversas tecnologias, sobretudo as ditas popularmente de ponta, seja ligadas à nanotecnologia, seja ligado às pesquisas ligadas à genética, à indústria farmacêutica, as engenharias de diversas bases e formas, que a gente entende como extremamente distantes. Extremamente. Este é o termo, né? Não é à toa que até hoje pessoas morrem de Covid porque não têm acesso às vacinas desenvolvidas pelas megacorporações farmacêuticas. E aqui a gente poderia citar outras diversas ligadas a estes grupos que participam diante de uma condição de classe de pessoas seletas que possuem o domínio, né, monetário, o domínio das regras, o domínio dos grandes estados e, consequentemente, das técnicas e da tecnologia vinculadas, né, ao que a gente popularmente dizem aí de multinacionais, que são as instituições hoje que ditam, que regem as principais regras do mundo hoje e, sem dúvida alguma, exclui a imensa maioria da população mundial. É isso. Professor Tássio, e a nossa contribuição com essa temática que nós estamos dialogando hoje é a indicação dos textos do GT número 9, Trabalho e Educação da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. E esse GT caracteriza-se como um fórum de discussão sobre as relações entre o mundo do trabalho e a educação. E mais informações, né, sobre esses textos podem ser obtidos na página da ANPED, no endereço www.amped.org.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, professor Tássio, você é docente do curso técnico integrado na modalidade EJA, que é o restaurante e bar. E na educação profissional técnica, o trabalho ele é um princípio educativo e também ético-político. E aí eu trago novamente um trecho de Miguel Arroyo, do seu livro Passageiros da Noite, do trabalho para a EJA. E com esse trecho eu já faço a minha próxima pergunta, professor. Ele diz o seguinte: com que olhar nos miram e exigem ser olhados os jovens e adultos passageiros do trabalho para a EJA? Como entender seus percursos? Então, é uma vivência muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e, consequentemente, da socialização do conhecimento que este perfil de alunos e alunas nos transmitem. Eu entrei na sala de aula em João Pessoa, na Paraíba, com 19 anos de idade, ainda na licenciatura em Geografia, na Federal, enquanto estudante da Universidade Federal da Paraíba. E a primeira turma foi uma turma de EJA. E eu, logo após esse percurso aí de quase 2 décadas, ainda me encontro, né, dando aula e, consequentemente, aprendendo muito com os alunos e as alunas e a sua
realidades. São propostas, construções e entendimentos, do ponto de vista social, pedagógico, fantásticos. Por conta que tem como centralidade o resgate de sujeitos e de sujeitas que, em outrora, essencialmente por sua condição social, não tiveram a oportunidade, a licença de estudar no tempo hábil, dentro daquela classificação que o Ministério da Educação no Brasil chama-se de idade séria. E estes programas, eles oferecem propostas de inclusão social que, se efetuadas, possuem um impacto direto e rápido na vida destas pessoas. E isso, na minha leitura, é indiscutível. Porém, nós estamos em um mundo marginalizado e, para entender isso e aonde a gente vive, é preciso dizer que o Brasil é o país mais desigual do mundo, se tratando de boa parte dos indicadores sociais utilizados, seja pelas organizações transnacionais, seja por órgãos de estatísticas aí, mundo afora. E dentro das políticas públicas, dos programas, dos níveis de ensino na educação brasileira, também não é diferente. O que é que o professor que vos fala quer dizer com isso? Que os mais necessitados também na educação são os mais excluídos. Ou seja, alunos e alunas dos programas de EJA Brasil afora, aonde eu trabalho, aonde eu trabalhei e aonde boa parte dos colegas trabalham, estão vinculados diretamente a esta condição que, infelizmente, eu relato neste momento. Logo, eu entendo que o pouco que se consegue, do ponto de vista da formação, ainda é resultados fantásticos diante daquilo que boa parte desse grupo vivenciava ou ainda vivencia. Mas, infelizmente, existe um déficit altíssimo frente a essas políticas dentro do EJA. Por quê? Porque necessitaria, dentro desses programas, de uma ampla e forte rede de proteção social para este público, que é vítima do excludente Estado brasileiro. E é o Estado, por meio de políticas públicas ligadas à educação, que tem que desenvolver esta rede. Ou seja, a imensa maioria são adultos e adultas, eles estão persistindo na busca do direito de estudar. Pela sua faixa etária, boa parte já possui lideranças dentro, seja da família, seja da sua necessidade de pagar as suas contas, e etc. E, por isso, eles deveriam estar vinculados a essa rede de proteção, que daria condições deste grupo estudar e, consequentemente, se profissionalizar. E esses eixos também, dentro dessa rede, tem que ter uma identidade profissional. Então, para finalizar, isso seria condições básicas que daria licença a esse grupo ir e vir aos centros de ensino. A licença da mobilidade é uma delas, a licença da alimentação é outra, a licença do auxílio à moradia é outra, a licença do material escolar é outra e, consequentemente, uma renda mínima que desse garantia deste pessoal se manter socialmente no momento que ele esteja se estudando e, consequentemente, se profissionalizando. Certo? Então, essa
é um pouco da minha reflexão aí frente a esses guerreiros e guerreiras que persistem a estudar dentro dessa sociedade excludente que é a brasileira. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas antes eu gostaria de te agradecer a sua participação no nosso programa aqui hoje, compartilhando seus conhecimentos, a sua experiência e também por trazer essas reflexões sobre o mundo do trabalho e a educação. E também eu gostaria de pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Primeiramente, queria agradecer a licença, sempre é um prazer contribuir. Acredito que essas ferramentas de audiovisual, elas têm que ser construídas com maior intensidade, velocidade, pragmatismo e, consequentemente, qualidade, como é a proposta de vocês no projeto Matutando, certo? Então, frente a isso, eu vou citar duas construções de autoria própria, que uma é um cordel chamado A Geografia na Jornada do Trabalho, como o jargão pegou aí nos debates políticos, eu vou dizer, dá um Google, e aí só faz escrever A Geografia na Jornada do Trabalho, se quiserem, para facilitar, põe Tássio Cunha na frente, vocês vão encontrar o link muito rápido, ele está aí em alguns sites aí pela internet afora. E a outra indicação é um curta-metragem sobre a migração de pessoas de um território quilombola, onde os meus avós e minha mãe e meu pai nasceram no interior da Bahia, chamada de Canoão, porque esse percurso de lá para cá, para Brasília, é a maior rede de migração solidária desse território. Foi por isso que eu construí o curta-metragem Canoão, luta, memória e a mobilidade do seu povo para a capital federal. E aí, por fim, queria agradecer a todos, a todes, a todas que pararam um pouquinho aí para me ouvir. Sem dúvida alguma, grande parte desse conhecimento que eu busco socializar vem do povo e, consequentemente, transfiro aí para o povo, e é com essa alegria, com essa energia muito de esperança que a gente prossegue, né, tentando aí construir uma educação de equidade, uma educação que busca uma sustentabilidade ambiental e, consequentemente, uma justiça social e uma igualdade econômica, que é a utopia que nos irriga. E acredito eu que a galera do Matutando segue junto e misturado com todos nós. Valeu, muito obrigado, um beijão e aquele abraço apertado. Obrigada, professor Tássio, mais uma vez. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!